Habla, mulher. Habla, mulher. Habla, mulher. Habla, mulher. Habla, mulher. Oiê, eu sou Isa Olivieri e antes de apresentar a minha convidada especial, eu gostaria de te lembrar que tem sempre um vídeo acontecendo aqui no Spotify e no YouTube, obviamente. E já aproveitando esse ensejo, vou pedir para vocês compartilharem, comentarem, responderem aqui no Spotify, a caixinha que eu deixo de perguntas. Isso faz o aplicativo entender que vocês estão interessados no meu conteúdo e mostrar para outras pessoas, e assim vocês ajudam esse canal a não parar. Agora sim, eu posso apresentar minha convidada. Hoje eu vou falar com uma mulher que eu conheci há muito tempo atrás e desde então sempre soube que ela era uma mulher incrível. Com o passar dos anos, essa admiração só cresceu. Hoje ela é psicóloga, mãe de pet, sim, com muito orgulho. Beijo, José. Cadê ele? José, vem cá. E se você não sabe de quem eu tô falando, precisa começar a seguir essa diva nas redes sociais, também conhecida como Pice.Débora. Ela aborda temas complexos com muito bom humor e muita ironia, trazendo leveza e luz para esses temas difíceis. Eu estou muito feliz de poder falar com ela hoje. Seja bem-vindo, Débora Mutzenbecker. Becker? Isso aí, amiga, arrasou. Fala aí, amiga, de novo que eu errei. Mutzenbecker. Não, você acertou. Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui para a gente falar mais um pouquinho, que a gente habla nas nossas sessões de terapia, não, de tatuagem, tá, gente? De Quero deixar terapia, claro que não. Débora não é minha psicóloga, infelizmente. É você porque que eu me atende, é adoraria. você que fica me ouvindo falar lá, enquanto a gente Exatamente, tatua. eu amo. Entendeu? Eu amo muito. Eu é que fico deitada na maca, falando, e você tatuando. O jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo. Eu estou aqui toda rabiscada. Eu nem sei há quanto tempo a gente se conhece, mas já tem uns 10 anos. Olha, tem uns 10 anos. Tem. Tem uns 10 anos, pelo menos. Apesar desses 10 anos, quero saber um pouquinho sobre a Débora. Como que você escolheu fazer psicologia? Como que surgiu esse tema na sua vida? Por que foi uma escolha? Conta aí um pouquinho pra gente conhecer um pouco mais de você, da sua história. Eu lembro que a minha primeira terapia, eu fiz meu primeiro contato com uma psicóloga, eu tinha uns 11 para 12 anos. E aí, foi uma conversinha assim, foi pouco tempo, teve um motivo específico na época, mas eu sempre gostei de conversar, desde pequena, eu gostava de expressar, de falar das coisas que eu estava sentindo, eu sempre fui muito expressiva em vários sentidos. E aí, na minha adolescência, assim, eu fiz terapia durante um tempinho. Aí eu lembro, assim, eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça de uma época que eu estava, assim, tipo, no meio do ensino médio, começando a pensar algo de profissão. Nunca tive muita reflexão em cima disso, mas aí eu estava no carro, e aí meu pai me perguntou, assim, tipo, o que eu pensava em fazer. Aí eu falei que eu queria fazer psicologia, sei lá, porque eu queria ajudar as pessoas. Na época eu tinha esse discurso, assim, eu queria entender e ajudar as pessoas. E aí eu só fui, sabe? Assim, ninguém questionou. Meus pais, inclusive, assim, vêm de exatas, né? Não tiveram muito contato, assim, com a psicologia. Minha mãe fez terapia durante muito tempo, mas eu lembro que, assim, ninguém nunca questionou ou confrontou essa ideia. Foi uma possibilidade ali muito comprada na época, assim. Eu falei, não, eu queria fazer psicologia. Sem muito embasamento, inclusive, disso, e aí, não, fui fazer. Só que aí, deu muito certo. Sabe, assim, não foi uma coisa que eu fiquei, nossa, perdida, me questionando, não passei por esse conflito que muitos adolescentes, inclusive, têm, assim, essa juventude. Na faculdade eu tinha 17 anos, só fazendo 18. E aí, eu não passei por nenhum momento de conflito do tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Essa pergunta nunca aconteceu. Eu simplesmente pensei, eu acho que eu vou fazer psicologia porque parece interessante. Eu tinha muita vontade, assim, de estudar pessoas, de entender, de querer ajudar os outros, de querer ajudar os outros a se entenderem. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí, menina... E a expectativa foi equivalente à realidade, então. Pelo menos ali, né, até a faculdade. É claro que dentro da faculdade eu fui descobrindo muitas coisas, né? Eu entendi que a psicologia era muito mais do que eu imaginava, que as possibilidades eram infinitas, assim, tinha muitos campos ali que eu não tinha nem noção. Mas eu entrei na faculdade, me identifiquei com o espaço, me identifiquei com os professores, eu gostei das aulas, não todas, né? Tem as matérias aí que
por Deus, né? Mas assim, eu não tive esse questionamento de, poxa, será que é isso mesmo? Eu tô meio insegura com essa escolha. Isso não aconteceu para mim. Assim, nesse ponto eu tive muita sorte, né, de ter, inclusive, apoio familiar, de ter todo mundo, assim, investindo comigo, né, investindo junto comigo em cima disso. E aí, para mim, fluiu muito. Eu simplesmente entrei, eu gostava de um monte de coisa, eu ia assim, tanto que eu fiz um monte de estágio, assim, fui explorando um monte de campos diferentes. Eu falava, cara, eu gosto de muita coisa aqui dentro. E aí só foi, Ai, que bom, nossa. não Isso é? é um privilégio, um grandíssimo É, privilégio. Acredito que isso é grande parte de você ser uma profissional tão competente, né? Porque você é realmente apaixonada pelo que você está fazendo, isso faz grande diferença. Eu sei disso porque eu mudei de profissão com 26 anos e olha, eu me sinto assim, né, nessa profissão que eu tenho hoje, e faz uma diferença absurda. Assim, claro que tudo é trabalho e cansa, e, mas esse né, match, né, com a profissão faz muita diferença. muita diferença mesmo. Que bom. E aí eu quero entender quando que você percebeu que você precisava criar conteúdo para rede social? Isso foi uma coisa engraçada que aconteceu, né? Eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho antes na trajetória para contextualizar esse processo. Foi um processo, porque assim, durante a faculdade, eu fiz vários estágios diferentes, mas eu não tinha muito contato com a psicologia clínica, com os atendimentos de psicoterapia. Eu fui para outros campos, eu explorei outras áreas e eu não foquei muito na psicologia clínica. Não era uma coisa que estava na minha cabeça, não era uma coisa que eu tinha tanto em mente. Até porque eu pensei assim, o mercado de trabalho de psicologia é muito grande, mas, no geral, as pessoas associam muito o curso de psicologia com o serviço de psicoterapia, né? E aí, quando eu fui mais para o final da faculdade, eu comecei a pensar nisso, né? O que eu ia fazer, para qual área que eu ia, não tinha muito isso na minha cabeça. Mas eu não me via exatamente na psicologia clínica, não me via fazendo atendimentos individuais, assim, com psicoterapia. Eu me via em outras possibilidades. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz estágios diferentes no final da faculdade, me formei, terminei a faculdade, sem noção do que eu ia fazer, assim. Pensando assim, eu tinha muitas ideias na minha cabeça, mas nada muito concreto. Eu pensei, eu posso fazer várias coisas, mas e aí? Onde é que vai ter uma oportunidade para eu trabalhar? Beleza. Eu, na época, terminei as aulas, assim, né, entreguei TCC e tal, em dezembro de 2019. Aí, em janeiro, eu comecei a trabalhar como auxiliar numa creche, e aí eu não era a psicóloga, né, do espaço, não trabalhava como psicóloga, mas era um trabalho que eu tinha. E aí, colhei grau em fevereiro, né, colhei grau da faculdade em fevereiro. Em março começou a pandemia. Aí, foi um 180, né? Assim, na vida. O mundo, de repente, virou, todo mundo perdido, desorientado, o que vamos fazer? Aí as coisas só foram acontecendo de uma forma completamente inesperada para todo mundo, né? Fiquei sem trabalhar, né, presencialmente nessa época, fiquei uns meses em casa. Aí eu tava fazendo um curso, comecei a fazer um curso da minha formação na prática clínica, que eu já tinha pensado em fazer, na abordagem centrada na pessoa. E esse curso eu tive só uma aula presencial, porque aí começou a pandemia. O curso passou a ser online. E aí, desse curso que eu estava fazendo, junto com o trabalho que eu tinha na creche, assim, em paralelo, né? Eu fazia os dois ao mesmo tempo. Esse curso era online e eu tinha que passar pelo período de estágio de atendimento de psicoterapia. Né? O curso tinha esse período, no final do curso, você teria que passar pelo estágio de atendimento. E aí, em janeiro de 2021, eu comecei a fazer os atendimentos online, né? Era pandemia ainda e tal, né? Tinha pouquíssimos lugares que atendiam presencial, a demanda era outra. Aí eu comecei a fazer os atendimentos pelo telefone, na época em casa. E aí, menina, eu gostei daquilo. Eu fiquei assim, nossa, eu achava que eu não ia me identificar tanto com esse lugar. Me identifiquei super, estava super fluindo. E aí eu fiquei em paralelo, né, 2021, assim. Eu trabalhava na creche durante a semana, atendia os finais de semana, as pessoas que eu atendia pelo curso. Então, eu atendia sábado e domingo e trabalhava de segunda a sexta. E bem
Bem bacana. Proeze, Aí- né? A psicóloga como na terapia dela. Exatamente. E, assim, sempre gostando da internet, mas em nenhum momento pensando na internet como forma de trabalho. Quando foi janeiro de 2022, eu pensei assim, de fato, era hora de parar de trabalhar na creche. Comecei a ver uma perspectiva de trabalho na clínica mesmo, né, nos atendimentos online, pelo telefone. Eu vi que estava acontecendo e estava funcionando, assim, estava realmente fluindo para mim. Eu me identifiquei, eu nunca tive problema, assim, de estar, né, com câmera, com telefone, tenho facilidade, tudo mais, beleza. Aí eu saí da creche, pensei, tá, agora as pessoas precisam saber que eu atendo. As pessoas precisam entender que eu trabalho de uma outra forma, que eu me formei, que eu sou psicóloga e tudo mais. Foi um momento que eu não tinha muita base de como é que era essa divulgação pela internet. O pessoal começou a fazer isso na pandemia, mas assim, eu não observava muito como é que era isso. Eu olhei assim algumas amigas na época que já faziam. Eu simplesmente botei minha cara no Instagram. Abri meu Instagram, falei, agora eu sou psicóloga, gente. Sabe? Me formei. Se vocês não sabem, amigos e amigos de amigos, assim, se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo, eu sou psicóloga. Só que eu sempre gostei de rede social. Eu sempre estive nas redes sociais. Eu sempre tive um contato, né, desde que o Instagram apareceu aí nas plataformas, eu sempre gostei do Instagram, era uma forma mais divertida, mas eu me identifiquei com os conteúdos que estavam aparecendo, né, de profissionais na época. Aí eu falei, quer saber? Eu não tenho muito a perder aqui. Eu tô num momento que eu preciso trabalhar, que as pessoas me conheçam, assim, e vamos lá, né? É claro que o Instagram, 2 anos depois, a gente tá falando assim, fevereiro de 2024, a gente tá falando 2 anos depois que eu comecei a fazer isso no Instagram diariamente, foi uma coisa que pra mim eu fiz com uma certa facilidade, porque eu me entendi ali com essa produção de conteúdo, mas eu também distribuí currículo, fiz cartãozinho de papel, eu acho até que eu tenho aqui. Eu tenho aqui guardado. Olha aqui, a caixa do meu cartãozinho que eu fui distribuindo na rua, eu distribuí, deixava nos lugares, eu deixava no correio das pessoas, na rua. Eu tava disposta a fazer a parada acontecer. Sabe, quando você tá assim, bora trabalhar? Eu tava Sim. nesse O que eu lugar. tenho aqui, quais são as minhas ferramentas, com o que eu tenho, eu vou correr atrás. E fez isso de uma maneira maravilhosa. Você saiu de 2022 para 2024, falando em números, o quanto você cresceu. Na época, assim, eu decidi por mim. Eu nunca tive muito problema de querer me esconder, de ser muito reservada, de ser muito tímida, de me preocupar tanto assim, nossa, o que que as pessoas vão saber da minha vida? Eu nunca tive muito essa questão na minha cabeça. Então, eu já tinha um Instagram e eu não queria criar outro Instagram. Eu pensei assim, cara, isso vai me dar muito trabalho, eu vou ter que me dividir aqui entre dois mundos de duas páginas diferentes, eu não queria fazer isso. Aí eu arrisquei, eu falei, eu vou dar uma limpa aqui no Instagram com algumas coisas que tudo bem, não fazem tanto sentido estar no Instagram profissional. Mas eu simplesmente abri a minha conta, que estava fechada na época, e aí eu tinha, acho que um pouco menos, assim, de 2.000 seguidores, algo em torno disso, 1.500 para 2.000 seguidores, alguma coisa parecida com isso na época. E hoje em dia eu tô com 12 mil. Então, assim, subiu aí em 2 anos, 10.000 seguidores apareceram. O que De muito forma. foi, nos últimos 2 meses, deu aí um boom aí maior, né? Mas foi uma coisa muito assim. Eu não gosto quando as pessoas olham o perfil hoje e pensam que foi uma coisa do nada. Porque é claro que teve, né, em 2 meses eu realmente tive um crescimento maior, mas eu estou no Instagram diariamente há 2 anos. Trabalhando sem reconhecimento muitas vezes. Botando a minha cara, fazendo as minhas coisas, com as minhas ideias, com a minha criatividade. Assim, botando muito de mim ali, me entregando mesmo, sabe? Eu acho que é uma entrega particular, minha, pessoal, assim. Então, eu estou Tem ali super a ativamente. sua cara, né, Débora? Eu acho que assim, você consegue fazer um conteúdo que traz informação, traz muita ironia, que eu amo, e eu acho que é isso que faz toda a diferença. Quero te fazer uma pergunta.
Qual é o limiar? Você falou que você nunca se preocupou muito das pessoas saberem quem você era e saber da sua vida, e eu sei que existe uma grande questão aí, né, de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, que o paciente não pode, não é ético, né, que o paciente e o profissional, me corrija se eu estiver errado, por favor, tenham muito contato. Qual é a ética e qual é o limite disso? A gente está aprendendo a fazer isso hoje em dia, principalmente com as redes sociais, com uma coisa que tá, a rede social, assim, explodiu aí, né, durante um tempo. Os profissionais estão aprendendo a lidar com isso também. Mas não é como se tivesse um protocolo muito claro desse limite. Não é uma parede que diz assim, é daqui que você vai e é daqui que você não vai. Isso tão, não é tão claro, não é tão concreto. Então, por exemplo, a forma que funciona para mim hoje em dia é o seguinte: eu entendo o que eu coloco nas redes sociais. Assim, eu faço algum filtro do que eu coloco nas redes sociais. Eu escolho o que faz sentido para mim compartilhar ou não. Para algumas coisas isso é ótimo, para algumas coisas isso nem é tão bom. Mas, por exemplo, na minha cabeça, eu gosto de saber das coisas dos meus pacientes, do que eles me mostram dentro da terapia. O que eles querem me mostrar dentro da terapia. Às vezes me mandam alguma mensagem no WhatsApp, alguma mensagem no Instagram, às vezes eles querem me acessar de alguma forma, assim, muito pontual, para fora do ambiente, né, do setting terapêutico, digamos assim. Mas eu não busco essa informação, então eu não sigo meus pacientes nas redes sociais, assim. Eu escolho não ver, porque eu não quero ficar ali rolando no Instagram e vendo coisas que eles não estão ativamente me mostrando na sessão. Começando por esse ponto. Agora, tem um outro lugar que é o que eu exponho. Assim, o que eu exponho, de uma certa forma, da minha vida. E aí as pessoas vão poder saber, por pessoas que têm em comum, que vão me ver na rua. Já aconteceu várias vezes. De me ver na rua, de passar. Eu tenho vários pacientes que moram, inclusive, perto de mim, assim. Eles sabem disso algumas vezes, né? Nem todos sabem, mas é isso. Encontra na rua, esbarra, vai na padaria, encontra alguém. Às vezes você vai num shopping, encontra alguém. Isso acontece, né, com pessoas que moram, enfim, na mesma cidade. Mas eles estão na terapia, né, e eles estão num vínculo comigo, onde eles querem trazer a vida deles. Eles não vão, né, assim, gastar energia, tempo, dinheiro na sessão de terapia para falar do que eles viram da minha página, para falar que eles me viram andando na rua, para falar que eles me viram saindo no final de semana, para eles... Entende? É um lugar assim, eles estão ali para falar deles. Eu tô ouvindo, eu tô dividindo essa experiência de alguma forma, tô junto ali com eles, mas o foco desse encontro é a minha escuta e a fala deles, né? É essa proposta na sua, assim, na sua centralidade, acaba sendo isso. Então, assim, é um lugar que, às vezes, traz consequências que não são tão boas, das pessoas verem alguma coisa que elas não gostam de mim, sei lá, eu postei uma foto que dá pra ver os meus braços e eu tenho tatuagens e a pessoa é contra a tatuagem, não gosta de tatuagem, e aí ela vai parar de seguir, vai parar de... Isso aí, tá Sinto bom, muito. vai procurar outro profissional e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Sim. A não ser que seja eu na rede social xingando alguém, falando alguma atrocidade, cometendo algum crime, sendo antiética, falando alguma coisa muito imprópria. Se sou eu existindo, sabe, sendo eu com as minhas tatuagens, eu com a minha aparência, eu com o meu jeito, né, de ser, às vezes engraçada, às vezes empurrada, às vezes né, estressada, assim, as pessoas vão se identificar ou não, e tá tudo bem. Sim. E acho que isso é um reflexo também do porquê você traz esse humor e essa ironia, né? Eu que te conheço pessoalmente, sei que você é naturalmente assim, e eu acho que isso pode incomodar muitas pessoas, com certeza deve incomodar, mas, por outro lado, é maravilhoso, né?
E é a galera que acha maravilhoso é que tem que estar ali. Então, eu entendo que esse limite é muito mais o profissional que vai dar ali de acordo com o que ele É o deseja, que com o faz que ele sentido para acha cada ético. profissional. Assim, eu tenho, por um lado, e isso desde o início foi um pequeno desafio para mim, esse julgamento, né, de profissionais que são muito mais reservados, que são muito mais sérios muitas vezes, que não se identificam com a minha forma de aparecer, com a minha forma até de existir no mundo, e aí entram num olhar crítico do tipo, como eu como se eu não devesse fazer isso, como se eu não devesse aparecer dessa forma, mas também tem um lugar de muita identificação com outras pessoas, de acessar as pessoas de uma forma muito mais fácil, que para mim, assim, eu acesso as pessoas com facilidade na minha vida. Não é na internet que eu faço isso, assim, com maestria, de certa forma. Isso não é um personagem. Eu faço isso na minha vida. Assim, né, como você me conhece, eu sou assim na minha vida. Então, tem gente que entra no Instagram, e isso está virando uma pauta, assim, enorme dentro da psicologia, nesse lugar de eu tenho que estar no Instagram para me vender. Isso virou uma obrigação da classe, o que Para para todos, eu mim, acho que para quase muitos todas as classes. profissionais, esse Fala. lugar de estar na rede social como uma obrigação. Para mim, eu, Débora, assim, é claro que é muito bom, é claro que é útil, faz muito sentido. Eu tenho um comprometimento com o Instagram hoje, mas para a minha experiência, isso nunca foi um peso, porque para mim sempre fez sentido. Eu não entrei no Instagram pensando, putz, eu tenho que estar aqui obrigatoriamente, e aí, eu tenho que postar alguma coisa hoje, porque senão o engajamento vai cair. Eu sou assim, à noite eu tô com vontade de escrever alguma coisa, eu vou lá e escrevo. Eu gravo um vídeo, eu nem agendo, eu nem consigo gravar, tipo, programado e ir postando aos poucos, porque eu tenho uma ideia, na hora eu gravo e posto. É muito mais, assim Espontâneo. como acontece com o seu crescimento, é muito mais espontâneo e natural, né? E aí, eu queria trazer um assunto polêmico aqui, Ai, autodiagnóstico. Eu vi alguns vídeos seus falando sobre isso, né, ironizando isso, mas isso é um assunto muito sério e por outro lado, eu quero trazer aqui o lado da pessoa que não entende nada do assunto uhum, e que realmente, quando começa a assistir, começa a ver, começa a aparecer. Veja aqui se você tem TDAH, por exemplo, né? E uhum. aí a pessoa, ai meu Deus, deixa eu lá ver, e aí você começa a ver que tudo faz sentido. E é muito importante você conseguir nomear as coisas que você sente, né? É muito difícil e é muito importante. Só que, ao mesmo tempo que isso é importante, é muito complexo que isso seja feito por você mesmo, né? É muito errado e muito danoso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma grande dificuldade dos profissionais que eu tive acesso, inclusive, a falar claramente sobre esse diagnóstico, sabe? Eu Uhum. sinto que os próprios profissionais têm um pouco de receio de bater esse martelo, né? Eu acho que, eu não sei como que funciona, mas aí eu queria que você desse sua opinião, o que você acha e como que a gente busca profissionais que vão trazer respostas mais objetivas. Eu sei que psicologia não é nada, né, não é nada Uhum. imediato, nem terapia, nem psiquiatria, mas eu digo assim, como que a gente foge dessas armadilhas de se autodiagnosticar? E são muitas coisas que trazem reflexões muito importantes. Eu acho interessante a gente começar dizendo que, assim, essa questão de... A problemática de diagnóstico, assim, o diagnóstico por si só, antes de vir o autodiagnóstico, que é o que a gente está trazendo hoje, vem a temática do diagnóstico, que é uma questão abordada pela psicologia, é um debate dentro da psicologia no geral, há muito tempo. E aí, isso me lembra muito o movimento de calor de psicologia que acontece, vamos lá, quase que desde que o mundo é mundo. Entra na faculdade de psicologia, começa a estudar minimamente sobre transtornos e diagnósticos, etc., e se identifica com tudo. Isso é, assim, quase que regra de estudante de início de faculdade de psicologia. Você entra e pensa, caramba, eu tenho tudo isso aí? É esse lugar. Assim, estudante de psicologia tem muito esse movimento, né? De
entra na faculdade e começa a olhar para tudo e achar que tem tudo, assim. Só que aí, isso daí é, vamos lá, primeiro ano de faculdade dos 5 anos. Quando você vai olhar com calma, não é bem assim que a coisa funciona. E aí, a gente tem essa problemática na internet muito grande hoje, porque aí, hoje em dia, não é só o estudante de psicologia que está dentro da faculdade, com professores, com ali toda a classe discutindo junto, se faz sentido ou não ele se identificar com aquilo. A gente tem um vídeo de 15 segundos na internet que a pessoa olha e fala assim, caramba, eu tenho tudo isso. Entende? E aí, eu acho que isso junta com um outro ponto. As pessoas querem resposta. Eu acho que isso muitas vezes cai num lugar de frustração com a Resposta psicologia. imediata, né? Resposta Para objetiva e imediata. As pessoas querem respostas justificativas, culpados, assim, as pessoas querem argumentos para muitas coisas. E aí vai no profissional querendo essa resposta, que muitas vezes não vai ter. Querendo a fórmula mágica, né? Justamente. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente oferece, a gente democratiza a informação, a gente coloca a informação para o mundo acessível, a gente coloca a informação para as pessoas conhecerem, para as pessoas buscarem, para as pessoas realmente divulgarem um conteúdo de saúde que é importante. Mas para isso virar um problema é muito fácil. E isso vira um problema de fato. Porque as pessoas, o que acontece muitas vezes? Ficam satisfeitas com aquele vídeo, às vezes. No Google, Conforma, né, com aquilo, e aí, mas eu tenho TDAH, né, gente? Todo mundo sabe. Tem virou uma piada hoje em dia, Virou né? uma Mas, assim, piada com olha o fundo de tamanho desse verdade, problema. né? Assim, olha o tamanho deste problema. E que está associado, assim, o que eu acho importante, inclusive, trazer essa fala de novo. Os profissionais com muito receio de bater esse martelo. Tem que ter esse receio. Esse receio, ele é necessário, assim, quando não tem esse receio, aí é que vira um problema. Porque aí vira uma consulta de 5 minutos, que aí deixa de ser um vídeo do TikTok de 15 segundos, vira uma consulta de 5 minutos ou de no máximo 1 hora com um profissional e bate o martelo. Então, o que as pessoas têm que entender é que um diagnóstico é demorado. Pode levar anos para... Você não vai chegar numa consulta e o psiquiatra e o psicólogo vão te dizer, você tem E isso. outra coisa, assim, a gente está falando de uma temática que dentro da saúde mental, por exemplo, a gente fala de um mundo onde as pessoas são reavaliadas depois de um tempo, os profissionais batem martelos com diagnósticos diferentes, eles discutem diagnósticos diferentes. Então, você está entendendo o tamanho do trabalho? Você tem que envolver um contexto enorme. As pessoas estão falando de TDAH hoje em dia com um mundo onde a gente está completamente acelerado, dormindo pouco, sem beber água, sem comer direito, assim, com uma vida social completamente conturbada. Não tem uma rotina pré-estabelecida saudável. O celular na cara o dia inteiro, com vídeos rolando o dia inteiro, uma série de estímulos. Assim, a gente não para mais horas durante o dia para ficar lendo o mesmo livro, a gente está com estímulos rápidos o tempo todo na nossa cabeça, uma sobrecarga mental muito grande. Assim, as pessoas querem que seja simples de bater esse martelo? Não é para ser. No fim das contas, é a grande luta dos profissionais, tanto de saúde. Eu conversei com uma nutricionista, gravei um episódio com uma nutricionista e a gente chegou exatamente a essa conclusão, né, que as pessoas querem respostas imediatas. E o mais difícil é fazer as pessoas entenderem que o processo é lento, é individual, não vai existir a fórmula, não vai ter o segredo, não vai acontecer de uma hora para outra. Eu achava que existiam diagnósticos mais rápidos, de tipo assim, o profissional tinha capacidade de poder te diagnosticar com mais rapidez. E é importante entender isso, né? É importante entender que não é só você. Até porque, para as pessoas leigas, é uma coisa assim, não, construíram um manual de diagnóstico há não sei quantos anos atrás, e aí isso ficou determinado, e é isso e ponto, acabou. Gente, os diagnósticos, eles são reavaliados e reconstruídos o tempo todo, atualizados o tempo todo.
os manuais diagnósticos, eles são atualizados, assim, com frequência. São estudos e mais estudos que vão ser... A ciência faz isso o tempo todo. Sim. Se atualiza, assim. E aí, assim, eu não vou nem entrar na problemática do que significa os diagnósticos hoje em dia, o que significa patologizar tanto essa vida, que aí tudo significa alguma coisa, tudo significa um problema de saúde mental. Todo o seu funcionamento tem justificativas patológicas. Todo o seu comportamento, de alguma forma, toda a sua existência cai num lugar de classificação diagnóstica. Isso é muito problemático. A gente está caminhando para esse lugar, a gente está num momento de sociedade onde qualquer pessoa hoje pode ser avaliada com uma suspeita de diagnóstico. Isso é muito sério. Isso é muito grave. E é grave porque muitas das vezes realmente a pessoa está desenvolvendo por conta dessa sociedade que a gente tem atual, né? Ainda vou dar um outro adendo, te cortando rapidinho. Só para ficar claro aí a informação também. Em saúde mental, a gente não tem essa praticidade de outros campos da saúde, por exemplo. Você não faz um raio-x na sua cabeça, trazendo um diagnóstico claro, como se você fosse fazer de um braço quebrado, que vai aparecer o seu osso quebrado, e aí te dá uma resposta imediata, você quebrou o braço, você tem que fazer isso. Saúde mental, isso é muito mais complexo. A gente está falando de diagnósticos clínicos, muitas vezes, que não tem uma coisa concreta ali dizendo isso aqui está quebrado e dá para ver nessa imagem que está quebrado e ponto, acabou. É isso, isso é indiscutível. Não é assim. Exatamente. Isso aqui, você é isso. Você pode até estar com isso, mas isso não te pertence, talvez. Uhum. Então, talvez você consiga resolver isso de uma maneira só de você perceber que você está se comportando assim, por que você está se comportando assim, né? E aí vem autoconhecimento e terapia. Dá-lhe terapia. Assim, tem toda essa temática de ir vestindo o diagnóstico ao longo do tempo. Assim, de virar uma questão de tanta identificação que ela, inclusive, atrapalha a mudança. Que ela vira porque é isso. Conforto. Quando você, por exemplo, pega um exame que mostra o seu braço está quebrado, daqui a pouco ele vai se reconstruir. Quando você bate um martelo com um diagnóstico de saúde mental, assim, você está dizendo assim, você tem esse transtorno, né, em algum caso, digamos assim, de uma coisa que a gente não está a gente não apresenta nenhuma perspectiva de cura, porque a saúde mental não traz isso, né, assim, dessa forma. Então, é uma coisa assim, você tem isso é seu e não vai sair, tá? E aí? Esse lugar do, é porque eu tenho TDAH, gente, isso é muito sério. Assim, é uma coisa que você bate um martelo e você vai bater esse martelo pro resto da vida. Né? E aí é uma escolha, isso pode virar um peso, e ao mesmo tempo entra num lugar de conforto disso, de tipo, eu descobri que eu tenho isso, e isso vira uma desculpa para todos os meus vacilos, e enfim. Uhum. Ou eu vou procurar percebi, eu acho que eu tenho isso, vou procurar um profissional e vou tentar entender. O que eu entender. faço com isso? Né? Então, as pessoas naturalmente vão para um lugar de não procurar um profissional, e isso dificulta muito. Eu acho que esse movimento tem mudado, as pessoas têm procurado mais os profissionais da saúde mental, ainda bem. E aí eu queria saber o que você pode indicar para a gente de possibilidades. Essa busca por profissionais hoje em dia. Assim, o que a gente já falou antes em relação a várias classes profissionais, né? A internet está aí e ela facilita esse acesso. Isso é bom por um lado, mas isso não é 100% ótimo e seguro. Não é, assim, não é assim com nada, né? A internet não é uma eterna mentira, mas ela precisa ser olhada com cuidado, com critério, com um senso crítico. Rede social tem isso, né? Influencer de saúde mental, que, nossa, que me pega pra caramba, assim. Terapeuta, muitas palavras que são atrativas para a saúde mental, né? Assim, profissional de saúde mental, de alguma forma, vai para um campo que fica
tão extenso que ele fica fora de fiscalização, de domínio, de critério, de ética. Então, assim, isso acontece pra caramba no Instagram, né? Essa fiscalização, ela é muito precária hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente tem várias orientações para o nosso perfil, tem número de registro, você tem, assim, informações básicas, né, do seu nome completo, você precisa ter um contato ali que a pessoa entenda quem você é e de onde você está vindo. O que que você fez, né, até hoje? A sua formação, o serviço que você oferece é com base em quê? Eu, por exemplo, eu tive, né, uma discussão essa semana com uma pessoa que eu informei. Meu número de registro né, do Conselho de Psicologia, ele está aí estampado nos meus documentos, né, no Instagram está lá o meu nome completo, o meu telefone, o meu número de registro. Qualquer pessoa pode pesquisar, qualquer pessoa, você vai lá no Google, Conselho, né, de Psicologia, profissionais, tal, aí você bota o meu nome lá, e vai aparecer que eu estou ativa, que eu estou, assim, regular, que eu estou vinculada a um conselho que está fiscalizando o meu trabalho de alguma forma. Que eu tenho formação, que eu fui lá entregar os meus documentos, que eu tenho uma graduação, fui entregar tudo bonitinho, assinar e tudo. Eu tive um processo de vida que me exigiram, né, me exigiu um monte de coisa ao longo desse tempo para eu oferecer um serviço hoje. Eu não vou oferecer um serviço de tatuagem. Falando em valores, não literalmente, mas cada profissional, assim como um tatuador, assim como profissionais mais autônomos, que tem essa liberdade de se autoavaliar e conseguir dar o seu custo, Sim. que é indiscutível, né? Cada um tem ali a sua base. Assim, isso uma tatuagem é um pouco complexo. É meio complexo isso para vocês? Assim, é meio velado? Como é que funciona? É uma problemática muito grande, porque, assim, eu estava, inclusive, conversando isso hoje de manhã com uma amiga minha, psicóloga também. A discussão entre colocar um valor justo para eu oferecer um bom serviço e para eu entender que eu ofereço, de fato, um bom serviço e eu posso colocar um valor justo, fazer isso enquanto eu quero colocar um serviço acessível, é quase que não faz. É um lugar muito difícil de colocar a psicologia num campo acessível, colocar a saúde mental para a população, ao mesmo tempo que eu preciso viver com qualidade, eu preciso oferecer um serviço de qualidade. Para manter a qualidade do meu serviço, eu preciso de um preço mínimo, que aí, né, cada um vai fazer a sua autoavaliação. Mas aí, assim, por exemplo, é uma briga que eu compro muitas vezes na internet, esse lugar do como captar os clientes certos com um valor alto. E aí, tem vários vídeos assim do tipo, onde encontrar os pacientes de alto valor. Aí eu vou responder, né, num bairro tal, no condomínio tal, assim, né, em determinados lugares bem específicos. E aí, vai de cada profissional também fazer essa autoanálise de entender, assim, para quem que eu quero trabalhar? Para quem que eu quero ofertar o meu serviço? Eu quero atender um público X? O meu conteúdo também na internet, ele tá voltado assim, eu não atendo criança, mas eu tenho um conteúdo e eu tenho uma proposta de trabalho voltada para adulto. Da mesma forma que o meu trabalho, o meu serviço, ele não está sendo oferecido focado numa elite. Então, ao mesmo tempo que eu preciso, claro, captar um certo público para eu sobreviver, para eu ter uma qualidade de vida, eu também quero colocar o meu serviço de alguma forma acessível para outras pessoas no geral. E aí, é claro, tem uma discussão enorme de política pública, assim, quais são os serviços ofertados para as populações, né, que não têm dinheiro para pagar os serviços de faculdades que oferecem atendimentos de psicologia, que muitas vezes têm filas muito grande. Assim, tem vários lugares que oferecem um serviço gratuito ou com um valor simbólico, mas, assim, é uma discussão muito grande, porque é difícil administrar isso. É difícil administrar, assim, a sua
proposta de trabalho individual com a sua necessidade, né, de vida realmente, o que que é um trabalho individual e o que que é um trabalho de classe. Quando a gente fala de saúde mental, da discussão da temática da saúde mental, no geral, de política pública, de acesso democrático, assim, de realmente colocar a saúde mental para a população no geral, a gente está falando de trabalho coletivo, já. Não sou eu, Débora, que vou fazer isso sozinha. Isso é uma discussão coletiva. Isso é um trabalho da classe dentro da psicologia. E aí tem pessoas e pessoas com propostas e propostas. Uma equipe diversa aí também, né, de certa forma. Sim. Mas na internet está num lugar bem mais delicado, né? Num outro lugar. Sim, e eu acho que na internet é difícil de avaliar se o que o profissional está colocando ali é realmente o que ele acredita, é o que você vai encontrar quando você for para uma consulta. Mas eu gostei das suas dicas, principalmente, eu nunca fui pesquisar no CRM dos meus... CRM? É, né? CRP. CRM é médico, né? Parece uma coisa meio óbvia também, mas é um pequeno gesto que muda muita coisa, né? Porque na internet tem gente demais. Então, assim, pode ser que você queira fazer uma terapia com uma pessoa que não é psicóloga. E tudo bem. Assim, eles estão ali oferecendo um serviço também, né? São outros serviços. Mas, assim, se você, como tatuadora, coloca lá que você é tatuadora focada em saúde mental, e aí você oferece uma conversa focada em saúde mental enquanto você tatua, a pessoa que está comprando esse serviço, ela precisa saber que você não tem informação nenhuma de psicologia. Ela precisa saber com o que você está ofertando esse serviço. Assim, você está ofertando um serviço, né, de tatuagem, você fez o quê? Você fez uma aulinha no Google? Você viu um vídeo no YouTube e agora está tatuando? Com caneta Bic? Não é assim que a coisa funciona. Qual é a entendeu? trajetória desse profissional, né? Exato. E mais a fundo, eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer isso para toda e qualquer coisa, inclusive para tatuagens. Recomendo, inclusive, façam mais isso, vão atrás de como que é, qual é a história. Não é sobre onde se formou e o que fez. Eu, por exemplo, aprendi a tatuar no YouTube, já falei sobre isso aqui. Não recomendo. Mas não mas foi existe assim, né? uma Você trajetória. Viu um vídeo e de repente virou tatuador. E mesmo assim, existe uma trajetória. São anos já que isso aconteceu. Não foi uma coisa assim... e foi irresponsável. Eu disse já isso aqui. Assim, eu sempre fui muito honesta com todos os meus clientes, mas não era a forma certa de se fazer. Não é. Não recomendo mesmo. Quebrei muito a cabeça, perdi muito tempo fazendo bobagem por falta de informação. E eu acho que é a mesma coisa para todos os serviços, né? As pessoas têm uma preguiça e acreditam muito, principalmente no que tem ali na internet, né? O Google tá aí num lugar tão delicado, né? Tão delicado. É justamente assim. Isso eu falo muito com as pessoas que eu atendo, assim, de chegar às vezes na terapia, falando assim de muitas às vezes demandas do corpo, né, assim, sintomas físicos e tudo mais, questões às vezes, sei lá, respiratórias, a pessoa simplesmente falou no Google e ponto, e tá satisfeita com isso, ela não se foi no Google. autodiagnosticou. Cara, e vou te falar, isso é uma mania do ser humano, né? Eu odeio me automedicar, eu odeio tomar remédio quando o médico manda. Quando eu tenho que tomar, então pior ainda. E eu faço isso muito como uma boa ariana birrenta, porque eu venho da geração dos meus pais que por absolutamente qualquer coisa está se automedicando. E pior, dando dicas para os amigos no telefone. Então, eu chego em casa e minha mãe está tomando um remédio X, que não foi receitado por um psiquiatra, mas ela tá ótima. Eu, gente. Mas a irmã dela tomou, sabe assim, nesse nível. Não estou dando minha mãe como um exemplo qualquer, mas não é o caso. Mas os meus avós têm essa coisa de achar que eles podem, inclusive, medicar os outros. E eu acho que, vamos lá, eu acho importante fazer um recorte aí com um contexto histórico que faz algum sentido. Assim, uma coisa
é a receita da Dona Terezinha de 100 anos atrás, que juntava ali umas plantinhas no quintal, fazia um chá para a família dela, não tinha nenhum acesso à informação e passou ali uma receita de chá que melhorava a dor de cabeça nos anos 50. Sei lá, um histórico aí de receita de vó que em algum lugar tinha uma tradição familiar que fazia algum Sim. sentido. Pegar esse contexto e achar que é a mesma coisa que dividir um remédio psiquiátrico, gente, Perigoso peraí. demais. Peraí, assim, o nível do problema, sabe? Inclusive, Sim. essa semana, ontem, escutei um relato de uma pessoa que um amigo estava com dor de cabeça, ofereceu uma dipirona e a pessoa que tomou a dipirona era alérgica à dipirona, não sabia. Dipirona. Uma coisa super comum que pode acontecer, assim, muito fácil. Assim, remédios, né, esses analgésicos, assim, às vezes um remédio para um resfriado, alguma coisa, assim, pontual, que aparentemente não tem esse impacto tão grande, aparentemente, né, assim, que a gente vai com uma certa inocência dividir esse lugar. Eu sempre chamo a atenção, assim, gente, remédio psiquiátrico tem. Remédio no geral já tem Remédio no uma. geral. Mas remédio psiquiátrico as pessoas hoje em dia estão achando que é tic-tac. Assim, Sim. quer uma house? Aí é assim, quer um Rivotril? É quase a mesma coisa. É o mesmo tratamento, botou na mesma balança. Em qualquer dessas situações, né? Você não sabe qual é o histórico dessa pessoa, você não sabe se ela tem alguma alergia, você não sabe se ela tomou alguma coisa ontem que pode reagir com esse remédio, que vai fazer mal. Isso a gente está falando de remédios comuns, que não precisam de receita na farmácia, né? Uhum. E o peso é infinitamente maior quando se trata de remédios psiquiátricos. Acho que as pessoas não têm noção do quanto Não tem. prejuízo que pode ter, do efeito rebote que a pessoa pode ter de tomar um Rivotril, de não fazer nenhum tipo de acompanhamento psiquiátrico nem psicológico e achar, mais uma vez, que vai resolver com uma receita mágica. Gente, eu falo, inclusive, assim, fazendo isso para mim enquanto profissional. Tem paciente que chega, às vezes, na terapia, perguntando para mim, querendo tirar dúvidas de remédio comigo, querendo ajustar a medicação comigo. Assim, eu imediatamente, assim, eu não sou médica. Eu não sou médica. Eu posso, às vezes, fazer um contato com o psiquiatra, tentar facilitar esse vínculo com o psiquiatra, buscar, às vezes, indicação de psiquiatra, ajustar essa comunicação entre eu, o psiquiatra, o paciente e tudo mais, fazer esse diálogo ali entre todo mundo, fazer uma ponte. Agora, ajuste de medicação não é comigo. Não vou mexer em nada. Agora você vê, você é uma psicóloga que tem essa consciência que, agora, se o cara fala isso para um outro profissional que não tem essa ética, que acha que tem esse direito de poder intervir, já cagou tudo. Já, exatamente. Cara, por quê, né? Se você tem a possibilidade de ir num psiquiatra, vá no Gente, médico respeita correto. a pessoa que estudou para isso. Respeita. A gente está Exatamente. trabalhando junto, sabe? É um lugar de, assim, não tá no meu campo. Eu sempre falo assim, é uma orientação que eu sempre passo. Da mesma forma que eu não vou administrar, eu sempre falo, tipo assim, se você quer mexer em alguma coisa, se você quer tirar, aumentar, se você acha que tá bom ou se tá ruim, fala imediatamente com o psiquiatra. Não faça esse ajuste sozinho. Nem tomar mais, nem tomar menos, e nem muda nada na prescrição médica sem a orientação médica. O médico está ali para isso. A gente tem que parar de uma vez por todas de achar que a gente vai ter a fórmula mágica para ser mais saudável psicologicamente, fisicamente, e tudo vai mudar num estalar de dedos. Um dia a chave vai virar e tudo vai acontecer. Não é, tudo faz parte de um processo, né? Existe um quadro aqui no podcast chamado Pequenas Alegrias e Pequenas Tristezas. Queria que você falasse pra gente uma pequena tristeza e uma pequena alegria de ser mulher. Ai. Vamos lá. Eu acho que vamos na pequena tristeza. Primeiro,
Ser mulher é uma experiência complexa, né? Mas, assim, enquanto profissional, né, falando aqui hoje, eu sempre trago isso para pauta, assim, para debate, né, nas redes sociais, nos atendimentos. A velocidade como eu, enquanto mulher, sou questionada. Assim, eu me sinto muito mais questionada e me questionando muito mais do que os homens da minha classe, por exemplo. Então, assim, enquanto profissional, a voz de um homem tem muito mais peso, tem muito mais validação do que a minha. E eu vejo muitas psis, assim, muitas mulheres, né, se questionando muito mais do que os homens. Os homens não estão se questionando. Então, essa é a pequena tristeza que eu venho sentindo há um tempo já. É muito engraçado, porque eu faço sempre essa pergunta para as minhas convidadas e sempre permeia nessa tristeza. É impressionante, a Antonella falou isso aqui, como a gente se questiona muito e é muito autocrítica, né? Sempre, cara, é só a gente olhar, tem tanto homem medíocre fazendo grandes cargos, fazendo grandes coisas, ou sendo muito bem aplaudido e ouvido, falando bosta. Uhum. E mulheres a gente precisa estar se provando o tempo inteiro, isso em todas as esferas, né? Como tatuadora, meu filho, eu já tive que me provar, inclusive, literalmente uma vez, num estúdio que eu fui trabalhar, porque o cara falou que não acreditava que eu fazia aquilo que eu estava dizendo que eu fazia. Mesmo, eu tive que provar pro cara fazendo na frente dele, aí para ele ver. Eu me senti, tipo, aqui, ó, consegui e tal, mas eu nunca vi ele fazendo isso com outro profissional. Engraçado, né? Porque todos os outros eram homens. Uhum. Curioso, né? Detalhe assim, pequeno. Eu pergunto de propósito, Pequena Alegria e Pequena Tristeza de Ser Mulher, para tentar dar voz a isso, para as pessoas entenderem como é a mesma pauta e o mesmo sentimento para mulheres diferentes. Assim, a alegria de ser mulher vem muito com esse coletivo feminino. Assim, a união com as mulheres, a potência de um coletivo com mulheres é sinistro. Minha terra até arrepiou. Assim, é um negócio que quando junta, assim, a potência de mulheres unidas é uma parada que vou falar de forma bem arrogante. Os homens nunca vão entender o que é isso. Nunca vão entender. Eu acho que muito por conta desse mesmo problema que a gente vive, isso é um problema para eles. A gente senta para conversar, meu amor, a gente vai falar sobre profundidade da nossa existência, sobre coisas que doem a nossa alma, sobre a gente consegue se abrir, se abraçar, sem que a outra julgue. A gente tem essa facilidade. Os homens têm muita dificuldade e eles sofrem com isso demais, porque eles não têm com quem conversar. Uhum. Eles têm dificuldade de assumir que precisam fazer terapia, eles têm dificuldade de conversar entre amigos, então os assuntos são sempre rasos, né? Como isso é prejudicial para eles? Por isso eles nunca vão entender, porque o caminhar deles nesse... É outra. É outra. Eu trago muito isso para discussão, assim, dentro dos atendimentos e na internet também. Eu tenho falado bastante isso, assim, é uma coisa que está muito em pauta, né, na conversa, como que os homens estão num processo de alfabetização emocional, a nível de comunicação. Assim, as mulheres estão poliglotas, falando línguas e línguas, com o pé nas costas, assim, publicando artigos, se comunicando de uma forma super rebuscada sobre si e sobre as próprias emoções, sobre tudo da vida, assim, principalmente no lado emocional, sentimental. Essa comunicação dos homens, ela está no beabá. Ela está juntando letrinha ainda. Ela está aprendendo as vogais, entendeu? É uma outra comunicação. É um outro lugar. Então, alinhar, às vezes, essa comunicação é muito difícil. Assim, é um outro patamar mesmo de conversa. A conversa vai para um outro campo. Sim, e tem sempre o julgamento do outro, né? Os homens estão se julgando muito entre si também, porque você tem que manter essa masculinidade frágil ali muito
Eu entendo que seja uma minoria que está tentando começar a se questionar e começar a tentar ter mais profundidade com as amizades masculinas para falarem dos seus problemas, porque, cara, só eles vão saber dos problemas deles, né? Por mais que a gente tente ser uma super parceira e eles tenham várias amigas que vão trocar ideia, como eu troco ideia com os meus amigos, é diferente, como é diferente quando mulheres se reúnem. Mas, assim, não sinto tanto, não, porque em dos pontos esses homens têm que estar, né, em desvantagem na sociedade. É um lugar que tá muito diferente ainda. Assim, isso fica nítido na conversa, nos atendimentos. É um outro lugar de pensar assim, caraca, eles realmente estão juntando ainda as letrinhas enquanto elas estão escrevendo textos e textos, sabe? Sim. Com o pé nas costas. É outro nível de comunicação. E aí eu vou emendar no quadro chamado Enaltecendo Mulheres, que a gente pode dizer uma mulher aqui, pode ser conhecida ou não, que você gostaria de enaltecer. Eu vou começar enaltecendo uma mulher que chama Andressa Reis. Ela era de Nova Iguaçu, é mãe, ela é influencer, Sei quem é. maravilhosa, ela tem muita ironia também. Ela fala de maternidade de uma forma muito real e muito honesta, sabe? Eu gosto do conteúdo dela, é aquele tipo de pessoa que eu olho e falo, cara, eu queria muito ser amiga dela. E é uma pessoa que eu fico muito feliz de ver o crescimento e realização. Hoje eles têm uma casa em Saquarema que eles estão reformando e eles passavam muito perrengue com as crianças onde eles moravam. E ver os lugares que eles estão chegando, eles, a família, né? Me deixa muito feliz e querer enaltecer essa mulher, porque esse movimento veio dela, e ela é uma pessoa muito forte. E vou deixar o arroba dela aqui para quem quiser seguir. Eu acho que eu vou puxar o seu gancho com uma pessoa que fez muito sentido vir à mente nesse momento, que é a Bela Reis. Assim, uma mulher sinistra. Muito falada nesse podcast, essa mulher. Exato. Não, assim, ela foi a pessoa que me fez querer escutar um podcast. Assim, simplesmente. O conselho que você pediu é, tipo, brilhante. A fala dela é sempre brilhante. Ela é muito certeira, ela tem uma comunicação fantástica, assim, ela tem uma didática e um autoconhecimento, inclusive, absurdo, assim, a forma como ela coloca o debate na mesa e traz de forma, assim, objetiva, tipo, didático, fica claro para todo mundo. Ela é maravilhosa, então, assim, eu admiro há muito tempo, e acho que no contexto do podcast, ela que me fez, assim, peraí, deixa eu ouvir isso aqui, deixa eu ver se eu gosto desse negócio. Maravilhosa, eu admiro pra caramba. Então, é uma mulher que eu admiro muito. Eu já falei, já enalteci ela aqui. Daqui a pouco ela pode pedir música no ela tem esse direito. Olha. Ela merece. E é exatamente, ela é uma grande inspiração para mim, como mulher, como mãe. A abordagem dela com a maternidade também me pega demais. Assim, eu gosto muito. Muito bom, muito bem lembrada. É muito bom sempre enaltecer Bela Reis. E agora, a gente vai para um quadro que são umas perguntinhas sobre você, que te traz paz no on e no off. No on, eu acho que a internet sempre foi um lugar que eu encontro risada. Eu acho que isso traz muito no meu perfil, assim. Porque desde nova, eu sempre gostei de ver coisas engraçadas na internet, os videozinhos, assim, os memes. Eu sou muito apegada a memes. Eu acho que numa hora depois de meia hora chorando, você fica 5 minutos vendo meme, traz um conforto, assim, sabe? Uma paz de espírito que eu realmente gosto, eu sou a favor. Então, eu sou muito a favor dos memes, então online é esse lugar de paz. E no off, estar com o meu cachorro. Andar com o meu cachorro, ver o meu cachorro correndo na grama. Eu sem telefone, eu ando sempre com ele sem telefone, eu vou, assim, é um momento de conexão entre a gente, e é um momento assim, ele, a natureza. Mas, cara, que delícia ver esse cabrito saltitante aqui no meio da grama. É uma felicidade que, assim, é quase que é uma rotina que eu sempre busco manter, porque, sabe aquele gás no início do dia? Cara, eu preciso ver esse cachorro correndo na grama para começar bem meu dia. A próxima é um hobby que você não abre mão.
Aqui, meu hobby, gente. É meu hobby diário, entendeu? Eu acho que o seu hobby é É. fazer tatuagem, amiga. Realmente. Tá, um hobby que eu não abro mão. Hum. Fazer aula de cerâmica, no momento. Eu tenho a minha rotina tão bonitinha, eu gosto tão da minha rotina, assim, de manter as coisas bonitinhas, né? Assim, programadas e tudo mais. Então, de manhã, eu vou pra academia e quando eu volto da academia, eu saio pra passear com ele e boto ele pra correr. Sabe, assim, é uma parada que, pra mim, hoje em dia, é, eu Você não não vou abre dizer que. mão. Eu não abro mão, assim, tá na minha rotina, assim, bonitinha, de segunda a sábado, pelo menos, academia José, ali, fazendo todo sentido no início do meu dia. A Me faz academia, muito bem. então, entra no lugar de hobby para você também. Entra, eu gosto. Que bom. Tô tentando chegar lá. Eu não sou marombeira nem nada, não, mas assim, sair, me movimentar, fazer um exercíciozinho pra mim começar o dia assim É, faz muita mas eu diferença. acho que a gente tem que começar a mudar essa visão de se exercitar como uma forma de ter um corpo X ou Y, né? Exato. Eu queria muito poder sair gritando pela rua. Eu não estou me exercitando porque eu quero emagrecer. Eu estou me exercitando porque eu quero ficar Eu quero, bem. sim, eu quero muito bem. Agora eu quero saber uma mania estranha da Débora. Eu acho que é visto como estranho, mas pra mim é normal. Todo lugar que eu vou de pochete. Ah, eu não acho uma mania estranha, não. Eu amo pochete Pois também. é, mas as pessoas. Eu fui muito julgada assim durante. Muito julgada. Nossa, que eu tenho super preconceito. Não, mas assim, é um negócio que no início as pessoas ficam assim, nossa, mas todo lugar que vai de pochete. E garrafa de água, assim, garrafa de água que é um autocuidado também que eu preservo pra caramba. Mas sei lá, é uma coisa que eu Eu acho que gosto é como porque exercício. enquanto era moda, enquanto usar pochete virou, né, teve um estouro aí, todo mundo Uhum, estava usando tudo certo. Aí depois baixou a onda, quem continuou usando, porque é muito melhor, muito mais confortável, muito mais sim. prático, rola um julgamentozinho ali da moda que não está mais em alta, né? Mas um Em, grandíssimo em, foda, uma dica de viagem. em primeiro lugar, sempre Disney, amiga. Ah, meu sonho! Clichêzão, assim, tipo assim. Eu morei em Portugal 6 meses e eu sou apaixonada por Portugal, eu visito a beça. Assim, tem lugares que eu gostaria de voltar e tudo mais. Tem lugares que eu quero conhecer. Mas o lugar que ocupa o meu coração, que eu voltaria, assim, todo mês se eu pudesse. que- Um lugar que você ama comer, Eu vou fazer um merchanzão agora com amor no meu coração. né? Doce Luna, que não é um lugar, mas assim, é um lugar que eu peço, chega na minha casa maravilhosamente bem. De doce, Entrega Rio todo. que eu saiba assim. A gente Assim, vai Zona botar o nome Norte, aqui de pelo qualquer menos, maneira na descrição. Mas o que Doce que é? Luna. O que que vende? Doces em Doce. geral? Eu tô me fazendo, porque eu já vi várias vezes no seu perfil e eu sempre fico babando. Exatamente. Alô, Exato. Doces Não, Luna. eu tenho Entregue-me que eu tom, ofereço. inclusive, de seguidor. Ai, Assim, é muito um blogueira. negócio. Vamos lá, vamos contar a história de Doce Luna que está fazendo um ano. No ano passado, eu cismei que eu queria um ovo de Páscoa com casca de brownie e com um monte de coisa dentro, assim, com Kinder Bueno, um monte de careca de chocolate dentro. E aí eu fiquei pesquisando um monte de coisa, tudo mais, os ovos tudo assim, reais, um absurdo, e quê. E eu indignada que eu queria esse ovo do jeito que eu pensei na minha cabeça. Quando eu vi no Instagram, eu nem sei como que eu vi, mas apareceu esse ovo, que é o chocolatudo, sabe? Assim, parece que eu coloquei da minha cabeça, ele saiu da minha cabeça e ele apareceu na minha tela do telefone do jeito que eu queria. Aí, enfim, fiz toda uma cena lá com os meus amigos. Meu melhor amigo me mandou, comprou pra mim, me mandou entregar aqui em casa. Foi tipo assim, amor à primeira vista, amor à primeira colherada. Eu peço doce Luna todo mês. Eu tenho uma linha de doce Luna na minha tabela do Excel de gasto. Eu posso gastar. Não é iFood, é tipo doce Luna. E eu queria te pedir, se fosse possível,
uma dica para quem está sentindo que precisa recorrer à terapia, um psicólogo, mas que não tem a oportunidade de pagar um psicólogo. O que você pode dar de dica para essas pessoas, para que elas consigam melhorar a qualidade de vida até que elas possam procurar um profissional? E aí, uma dica de profissionais. Eu sempre indico profissionais nas minhas redes. Amigas, lugares, tem não só as faculdades que oferecem serviços de psicoterapia, mas também tem cursos para psicólogos, então cursos de formação, né, cursos assim, de alguma especialização, que também oferecem atendimento. Tem muitos lugares que oferecem atendimento a um serviço, a um valor mais acessível, um valor mais social. Então, por exemplo, o curso de formação que eu fiz, ele oferecia os atendimentos a um valor social, assim, às vezes é um valor simbólico, enfim. Fora isso, assim, os profissionais, no geral, na classe, os profissionais também têm vagas sociais. Então, eu acho que é um movimento de buscar e não desistir de buscar. Pedir as indicações, pedir indicação de lugar, porque às vezes o profissional, eu já faço isso, não tenho vaga social disponível, sei lá, minhas vagas sociais estão ocupadas, e o meu valor está acima do que a pessoa pode pagar. Eu posso indicar pessoas ou lugares, assim, indicar pessoas que tenham vagas, indicar perfis. Eu acho que a gente incentivar essa busca para que a pessoa não desista, para falar assim, eu fui num profissional, então busquei ele na internet, com alguns perfis que eu olhei, não achei, esse valor tá caro, e aí muitas perguntas a serem feitas para parar nesse, qual o valor? Esse valor, então não posso pagar, e acabou. Sim. Eu acho que quando tem um movimento, uma vontade muito grande de fazer terapia, assim, eu realmente quero fazer terapia, preciso fazer terapia, eu não consigo pagar, eu acho que essa busca, ela precisa ser profunda. Eu acho que rola também um respeito que tem que ter, um cuidado e uma vergonha de chegar para um profissional e dizer, cara, eu não tenho grana para pagar o que você está cobrando. E não é porque está caro, é Uhum. porque realmente nesse momento eu não posso pagar. É complexo mesmo, né? Você chegar para um profissional e falar isso. Então, eu acho que rola um pouco essa timidez de quem sou eu para que ele me atenda por um valor mais acessível. E é importante que as pessoas normalizem e se sintam mais à vontade para fazer essa busca, né? E pode ser uma busca que E demore. eu acho que, para além de tudo isso, não só vou defender aqui o serviço público, assim, das pessoas realmente buscarem esse serviço público de acompanhamento profissional, de buscarem realmente as instituições públicas que oferecem esse serviço, mas também para as pessoas não caírem nesse lugar de, não, mas eu quero fazer terapia com ela, e ela não consigo pagar, e aí não faço terapia. Uhum. Eu tenho pessoas, hoje em dia, que estão esperando abrir alguma vaga para mim, especificamente. Mas, em vários casos, eu cheguei assim, eu falei, olha, eu vou te indicar fulano e tal. Vou te indicar tais pessoas. Não fixe em terapia enquanto eu não tenho vaga. Assim, é esse lugar de, tá, você pode querer fazer terapia, às vezes não tá com uma demanda muito grande, você pode pagar essa pessoa, se a pessoa não tem vaga, você quer fazer uma terapia com uma pessoa específica, uma demanda muito específica. Mas, se você tá precisando de terapia e com dificuldade de pagar, busca essa orientação com as pessoas, com a internet. Aí a internet, né, o Google também tem, assim, informações no geral, mas não para de buscar. A dica, eu acho que acaba sendo, a grosso modo, essa. Não pare de buscar. Peça ajuda a profissionais, a amigos que vão te indicar profissionais e não tenha vergonha de ir atrás disso, se você não tem dinheiro para pagar desse serviço público ou desses profissionais que podem te oferecer essa ajuda. Porque, por exemplo, você falou de uma coisa, e aí eu acho que cabe clarificar. Vamos dizer que alguém chegou, para mim, e isso acontece bastante assim, nos grupos de psicólogos. Alguém chega para mim e fala assim: eu queria fazer terapia e tal, mas esse valor tá caro, eu só posso pagar tanto. E aí, eu tenho essa informação. Eu posso
eu como profissional não fazer nada com isso. Ó, eu não vou trabalhar por esse valor, mas eu posso jogar em algum grupo, em algum lugar, buscar amigos, etc. Gente, alguém tem uma vaga, né? Ou então, às vezes, que acabou de se formar e tudo mais, está querendo, que está disposto a atender esse caso aqui por esse valor, tanto? Acontece também. Assim, acho que perguntar, a gente está aí podendo perguntar, podendo pedir ajuda, podendo pedir indicação, orientação. As pessoas também, tem muita gente que não sabe, né, dos serviços públicos, não sabe que às vezes existe um lugar perto de casa que pode ter esse serviço. A gente está aí para divulgar informação. Então é isso, amiga. Muito obrigada. Acho que esse final aqui, Utilidade esse pública. recado, utilidade pública, é isso. E aí eu vou encerrar pedindo, você já deu seus arrobas, mas eu vou aproveitar e pedir para vocês que ouviram até aqui, vamos copiar a Lela Brandão aqui e pedir para os nossos, para quem ouviu até o final, comentar com um emoji? Vamos. Emoji que a gente pode comentar aqui. Eu quero um emoji vermelho, que é também a paleta no Instagram. Vermelho? Uhum. Deixa eu ver um emoji vermelho aqui. Inclusive essa bonequinha que tem o cabelo vermelho aqui. Vamos comentar uma bonequinha com cabelo vermelho? Vamos! Vamos então. Então, quem ouviu até aqui, comenta aí com a bonequinha do cabelo vermelho para nossa Pice Débora. Oba! Quem quiser não, vá agora seguir a Débora para você se divertir, para você ter informação. E segue também as nossas redes, é o @ablamulher no Instagram, @ablamulherpod no YouTube. Acho que eu falei certo, vai aparecer aqui de qualquer forma. E o meu é @tatu.isa. Curte, comenta, por favor, compartilha. Curte, comenta, tatua. Com os amigos. E vamos marcar de tatuar. Caso você não saiba, eu também sou tatuadora. Exatamente. E vamos pra cacete. Vai ser maravilhoso esse episódio. Amiga, obrigada, viu? Pela sua disponibilidade. Cadê? Eu quero corações. Aí, rendendo corações. O meu Instagram é psi.débora, falando no final. Então, é o meu contato. E lá na descrição da minha bio tem meu contato direto do WhatsApp, as pessoas podem me mandar mensagem no WhatsApp. Eu sou uma pessoa acessível, então pode conversar comigo, pode me mandar mensagem que eu tô ali disposta a conversar de alguma forma. Minha estreia aqui em podcast, eu nunca estive aqui nessa plataforma dessa forma. Espero que as pessoas gostem. E é isso, dúvidas estão sempre aí, conhecimentos e tudo mais, pode me mandar mensagem. Estou aberta à comunicação. Obrigada, amiga. Sigam Débora. Beijo. Beijo, amiga. Obrigada. Tchau. Tchau. Habla, mulher.